salve você, escritor, leitor, amante da literatura. Bem-vindo ao canal Apologia das Letras. Eu sou a Mônica Cadorim e hoje eu vou falar sobre um pouco da vida do escritor, né? Essa criatura doida que fica inventando história, escrevendo e aí não gosta, inventa de novo, escreve de novo. Vou contar para vocês um pouquinho como é que é isso. Bom, tudo começa quando a gente inventa uma história, né? Às vezes vem uma cena, vem um personagem, uma situação, né? E aí eu gosto de inventar a história toda, até o final. Do começo até o fim, tudo que acontece, quais são as cenas-chave que não pode faltar, onde está o clímax, como é o clímax, como termina, cena final, quando tá prontinho, aí eu falo, gostei, ficou bom, vamos escrever. Aí o trabalho vai começar, né? Inventar é só a parte divertida, vamos pro trabalho braçal de escrever. Aí você começa a escrever e para chegar, né? Você vai indo e tal, chega na primeira cena-chave, aí você vê que você já fez alterações ao longo da escrita, né? A segunda cena-chave não tá no caminho mais. Aí você tem que rever, às vezes, alguma coisa que você fez. Então, a história, enquanto está sendo escrita, ela também está sendo, às vezes, reinventada. Porque por mais que tenha, vamos dizer assim, um norte, né? Eu sei onde é que eu tenho que chegar, às vezes o personagem é uma criatura engraçada, né? Eles, de repente, resolvem ter vida própria. Eles acham que, como criações, eles decidem a vida deles e começam a falar coisas que não estava programado para eles falarem, começam a fazer coisas que não estavam naquele plano original, naquela linha mestra. Então, a gente, enquanto escritor, né, criador da história, a gente várias vezes tem que ir corrigindo o rumo para tentar chegar naquele norte definido lá no começo. Ou não. De repente, vamos alterar essa bússola aqui e vamos para outro lugar para onde os personagens estão conduzindo. Então, essa coisa do tem essa faceta de reinventar uma história que já está inventada, né? Porque já tem a linha mestra dela. Mas enquanto se está escrevendo, se está reinventando, né? Cada cena, até porque às vezes você pensa uma coisa na cabeça, você elabora tudo ali, na hora que pega a caneta, no meu caso, a caneta para escrever, sai tudo diferente. Então, na hora que está escrevendo, também está inventando, né? E aí é isso, às vezes as coisas caminham para regiões que não estavam planejadas. Mas tudo bem, isso aí faz parte do trabalho, isso aí é o trabalho, né? De escrever, de inventar. Então, um aspecto desses é esse, né? Reinventar essa história que está sendo escrita. Enquanto está escrevendo, está ali reinventando. Aí tem a questão também de reescrever o que está escrevendo. Porque nisso que você deu uma guinadinha, às vezes, fora do caminho, você às vezes tem que voltar 1, 2 cenas atrás e reescrever aquilo. Não, peraí, me tirou muito do rumo, eu continuo querendo ir para onde eu programei. Então, vamos ter que reescrever. O personagem tinha feito X, ele não pode mais fazer X, ele tem que continuar fazendo Y conforme era o plano original. Então, enquanto essa história está em processo, ela está o tempo todo sendo reinventada e possível de ser reescrita, né? Aí, não vou fazer uma reescrita total, né? Vai ser ali em cima de trocar uma frase, trocar, às vezes, modificar um pouco em alguma cena, né? Para corrigir rumo que estava se saindo do lugar. Tem também a questão, tem gente que fala, né? O modo escritor, o modo editor, mas eu gosto de, antes de continuar escrevendo, ler um pouquinho antes, né, como é que vinha, para pegar o ritmo e realmente seguir a escrita da onde eu parei. E aí nisso você percebe erros, às vezes, de
comi uma palavra, repeti uma sílaba, sabe? Umas coisinhas assim. Então, isso tudo já vai sendo corrigido no meio do caminho. E isso aí, vamos dizer assim, é o simples, é o normal, é o que acontece mesmo, né, com quem está escrevendo. Agora, tem aí uma coisa muito minha. Às vezes, quando eu acabo de escrever, eu sempre acabo de escrever e guardo a história. Aí é o negócio, minhas metodologias, minhas manias de escritora. Eu deixo uma história guardada durante 1 ano, para eu esquecer totalmente de tudo que eu fiz. Eu não consigo esquecer tudo não, mas assim, eu tento esquecer o máximo possível. Até, às vezes, começo a trabalhar com outro texto, leio livros, né? Muitos livros, né? Não estou escrevendo nada, vamos ler, né? E aí eu tento esquecer, para quando eu pegar de volta, eu ter um olhar um pouco mais isento, olhar um pouco mais de leitor, né? Como é que uma pessoa que não conhece a história vai ler, vai ver esse texto aqui. E às vezes, quando isso acontece, que eu pego a história de volta para ler, eu tento ler no mínimo de tempo possível. Então, às vezes, assim, eu tiro um dia para ler, só para ler. Faço mais nada no dia. Em geral, não é possível, né? A gente não fazer mais nada no dia. Mas, assim, eu leio 2, 3 dias, leio tudo de ponta a ponta, pra gente ver a coerência, né? Porque eu fico muito tempo escrevendo, às vezes as características de personagem podem mudar. E aí, se a história é aprovada, ela vai para a fila de publicação, né? Que aí ela vai ser digitada, revisada, o processo todo aí para virar livro. Mas às vezes acontece que quando chega no final eu falo assim, não gostei, errei a caracterização, a história ficou sem graça, o caminho que eu escolhi na verdade não foi bom, a história não está interessante, não gostei, guarda, né? Então eu digo que eu descarto aquela história, ela vai ficar guardada para sempre, né? Só que assim, o texto está guardado, mas a ideia continua na cabeça, né? A gente não desiste das ideias. Para eu chegar a escrever, porque a ideia é boa, né? Às vezes o texto não saiu bom, tem algum erro ali, alguma coisa que não ficou inconsistente, que não ficou bom. Então a gente tenta, e aí assim, eu deixo o texto guardado, né? E a cabeça, às vezes, eu volto naquela mesma ideia, naquela mesma linha básica que eu tinha construído no início, e vejo, poxa, isso aqui tem jeito, tem remédio, é só eu fazer um pouquinho diferente do que eu fiz da outra vez. Então eu pego uma ideia antiga e vou reinventar tudo. E aí, em vídeos anteriores, eu já dei exemplo da história que eu estou escrevendo agora, que é um caso desses. É uma ideia lá de 86 que foi reinventada, e aí, né, tudo aquilo que eu falei no outro vídeo, você tem que recaracterizar os personagens, tem que conferir as cenas-chave, se é isso mesmo, né? Se o fim tá no lugar certo, se o clímax é para ser aquele mesmo. Então, você retrabalha aquela ideia para ver, às vezes o problema é que o fim não era aquele, não era bom, né? Então, você tenta procurar um outro caminho. É uma outra história também, aí eu não vou saber, acho que ela é de 86 também, que se tornou De Mãos Dadas. Era uma ideia assim, uma ideiazinha desse tamaninho aqui, né? Do rapaz que sai da cidade dele, vai trabalhar e volta para casar com a moça que ele ama. Assim, uma ideia... E eu já tinha várias vezes tentado fazer isso e nunca funcionava, nunca funcionava. Então, é tal negócio, você fica reinventando esse tema, retrabalhando o tema, até ver se alguma coisa funciona. Até que, de repente, eu consegui fazer que ele vai e volta. Só que aconteceu tanta coisa no meio do caminho que eu não vou antecipar para vocês o que aconteceu. Como é esse retorno, isso aí deixa... De repente eu faço um vídeo só sobre essa história. Porque tem isso, né? Então, a minha cabeça tá sempre retomando temas que eu já usei, né? As histórias não são tão infinitas assim, a forma de contar é que é, né?
Então, eu tenho aquele meu banco de ideias, que eu também já apresentei num outro vídeo aqui, e eu vou retrabalhando isso, né? Então, tem esse outro reinventar, que é pegar uma ideia que foi descartada, que não deu certo, e trabalhar de novo. Aí entra naquele outro processo, né, desse primeiro que eu falei, de reescrever, né, de ir inventando enquanto escreve e reescrevendo enquanto inventa, né, tudo junto. Mas é uma ideia que estava descartada e que eu recuperei. E aí, eu conseguindo reinventar de uma forma que eu acho que fica bom, porque às vezes também eu fico reinventando e não fica bom, né? Por causa de um quadro, é um exemplo desses, que eu reinventei várias vezes e nunca ficou bom, até que agora eu acho que ficou. Essa ideia primeira também, que se tornou de mãos dadas, que não tinha nem título, não tinha nem nome, né, do rapaz que vai e volta. Isso também eu fiquei tentando fazer e chegava no final, falava, não tá bom, tira, vamos começar de novo. Aí a gente até que chegou uma hora que eu achei que ficou bom. Aí eu vou reescrever essa história que eu já tinha escrito, né? Atualmente menos, mas eu tinha escrito, descartei, então eu vou reescrever. Isso aconteceu bastante, né? Esse tema é isso mesmo, no mosteiro, que é uma história de um rapaz que vai para um mosteiro, mas ele deixa a namorada, e ele volta, e aí tem conflitos e não sei o que, e ele vai para a guerra e volta, enfim, né? Era essa história do mosteiro. E aí eu escrevi ela todinha, tinha 187 páginas, acho que foi a primeira vez que eu escrevi uma página 100. E foi isso. Quando eu cheguei no final, eu falei, não tá bom, né? Aí eu, na época, fazia uma lista de problemas. Se chegasse a 20, a história era descartada. Agora, não, agora se tiver um só grave, eu já descarto. Mas eu fiz, né? E aí eu falei, não, tem muito problema aqui, eu não consigo consertar esse texto. Descarto o texto. Ficou, olha, eu escrevi ela em 88. Eu reescrevi agora nos anos 2000. Então ela ficou bem uns 20 anos, um pouquinho mais, guardada. A ideia, né? A ideia nunca sai da cabeça. Até que eu falei assim, vamos pegar de volta? Vamos tentar consertar isso aqui? Aí eu peguei, reinventei, achei que ficou bom, reescrevi, e aí ficou, eu acho que com mais de 300 páginas. Não vou lembrar a quantidade de páginas dessa segunda reescrita. Porque a história se chamava Mosteiro, ele foi para o mosteiro, na história original, por ser canhoto. Então, eu estava tentando abordar, né, como é que era essa coisa de ser canhoto na Idade Média. E então, eu fiz a história, chegou ao fim, escrevi tudo, ela chegou nos 20 itens de problema, foi descartada. E aí, anos depois, eu retomei a história, vamos consertar isso aqui, e reinventei, pegando aquela coisa, né, teve que recaracterizar, relocalizar, não era mais no pedaço da França, aquele pedaço já era Bélgica, né? Tem várias sutilezas assim que a pesquisa histórica me ajudou. E então isso feito, eu peguei as cenas-chave, né, que não podia faltar, reescrevi, deu 300 e tantas páginas, não vou lembrar quantas são. Só que quando chegou no final, tinha problema de caracterização, então foi descartada. Agora, porque está descartada, não quer dizer que a ideia não continue trabalhando na minha cabeça. Continua. E aí, a qualquer momento, eu posso querer refazer, né, trabalhar de novo esse tema do canhoto na Idade Média, que vai para o mosteiro e deixa a namorada, e ele volta para a namorada e vai para a guerra, né? Tem algumas coisas que tem que ser mantidas, mas a forma de trabalhar vai ser diferente. E aí é interessante porque entre uma invenção e outra, entre uma escrita e outra,
eu vou amadurecendo, né? A minha escrita amadurece. Então, a tendência é que as histórias mais recentes, né, as reescritas, sejam melhores do que o texto primeiro, né? Então, assim, sempre resta uma esperança das histórias voltarem e serem reescritas. Então, eu estou conferindo aqui na minha colinha se eu já falei tudo que eu tinha que falar. E é isso aí. O inconsciente está trabalhando o tempo todo, né? Meu processo é inconsciente de criação de histórias. Então, a qualquer momento, eu posso achar que aquela ideia que não foi bem trabalhada, eu posso recuperar e fazer de novo, e escrever de novo, e vai ficar dessa vez um texto bom, e quem sabe vamos publicar. O objetivo é sempre esse, né? Fazer um texto bom e poder publicar. Então, era o que eu queria falar para vocês hoje. Fico por aqui. Se você gostou, bota um joinha. Se você não gostou, coloca nos comentários lá. Olha, não gostei disso, daquilo outro. Né? Que aí para os próximos, a gente já tenta falar melhor, trazer assuntos mais interessantes. Se quiser dar sugestão de assunto, faz favor, deixa no comentário. Vou tentar responder. Ou algum dos meus colegas se anima a fazer vídeo também para tratar do tema, né, que vocês sugerirem. E é isso. Então, hoje fico por aqui. Mônica Cadorim, falando para o canal Apologia das Letras.